Oi, vamos fazer a pala do vestido infantil. Vamos fazer somente essa parte do ombro até a cintura. Caso você queira a modelagem base da blusa, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu vou ensinar a maneira de você conseguir fazer qualquer tamanho infantil. Tu mesmo pode tirar as medidas da criança ou seguir a tabela. Uso a tabela da Marlene Mukai, que é uma tabela padrão usada por confecções, sabe? Vou deixar na descrição do vídeo, você escolhe o tamanho que quer e volta aqui, porque a gente vai aprender hoje a fazer um vestidinho maravilhoso, tá bom? Depois que a gente fizer essa modelagem. Vamos precisar dessas medidas aqui, gente, ó. Medida do tórax, cintura, ombro, altura do corpo, rebaixamento do ombro e altura da cava. Todas essas medidas estão na tabela, tá bom? A altura do tórax e cintura a gente vai dividir por 4, pois estamos fazendo 1/4 de modelagem. Tá vendo? Esse resultado você soma com 1,5, que é uma folga de vestibilidade para a roupa não ficar tão justa. Tórax e cintura divide por 4. O resultado você soma com mais 1,5, tá bom? Vamos traçar um retângulo agora com a medida do tórax e a altura do corpo. Gente, aqui, antes de iniciar, eu vou deixar uma sobra, que é pra gente fazer o abotoamento. Eu vou deixar 2 centímetros, mas você pode deixar 1,5 centímetros, tá bom? Aqui a fita métrica, ela tem exatamente 2 centímetros já, então eu só vou deixar o espaço dela aqui e vou traçar para deixar a sobra de abotoamento, antes da gente fazer nosso retângulo, tá? O meu corpo é 18, então eu marquei aqui até 18. Olha, a prova que é 2 centímetros essa fita métrica, tá vendo? 2 centímetros certinho. Aí a gente vai traçar, né? 18 por... Esqueci. Misericórdia. Cadê meus trem, gente? Aqui eu tô colocando 13, que é a medida do tórax, certo? E o 18, que é a altura do corpo. Tô fazendo aqui o meu desenho. Lembrando que eu deixei aqui, antes de iniciar esse retângulo, uma margem de 2 centímetros, que é do abotoamento, mas você pode deixar 1,5 também ali que dá certo. Acho que 2 foi até exagero meu, tá? Peguei aqui minha régua improvisada, tô sem régua e é assim que a gente faz, gente, ó, não tenho a régua, não vou deixar de fazer por causa que eu não tenho a régua. Não vai assim, a gente arruma outro jeito, tá? Agora eu vou fazer o afastamento do decote. Pego a medida do ombro, divido por 2 e acrescento mais 1 centímetro, tá? A medida do meu ombro é 7, vou dividir por 2, vai ficar 3,5, vou acrescentar mais 1, vai ficar 5,5. Essa é a medida que eu vou colocar aqui no afastamento do decote. Então, vou marcar agora. Aí, você marca uma bolinha assim, na medida que você chegou aí no resultado dos cálculos que você fez. Aqui embaixo, na descida do decote, eu poderia pegar esse 5,5 e acrescentar mais 1 centímetro, tá? Pra não ficar tão justo ao pescoço, mas eu vou colocar apenas 5,5 também. Mas lembrando, é uma medida justa ao pescoço. Se você não quiser tão justo, você acrescenta mais 1 centímetro. Por exemplo, acrescentaria mais 1 centímetro, ficaria 6,5 em vez de 5,5, só na descida do decote, tá? Gente, vocês estão enxergando essas bolinhas? Pelo amor de Deus. Aí, depois que você fizer isso, você vai lá e traça o decote. Se você tiver aquelas réguas chiques, né, você vai lá e traça com ela. Se não, você faz assim que nem eu tô fazendo agora, tá bom? Agora, vamos marcar a medida do ombro. A medida do meu ombro é 7, porém, como eu afastei aqui 1 centímetro, lembra? Então, eu vou diminuir no ombro, senão vai ficar estranho. Eu vou colocar apenas 6 centímetros. Pronto, marquei o ombro. Esse ombro não pode ser reto, então eu vou fazer o rebaixamento de ombro, que no meu caso é 1 centímetro. Aí agora a gente vai fazer o traçado aqui, né, do ombro. Tem que ficar certinho no 6 centímetros, se não ficar passando um pouquinho aí, você tem que consertar, tá bom? Vamos fazer agora a altura da cava. Caso você esteja fazendo por encomenda, né, e como a tabela não prevê uma pessoa mais magrinha ou mais cheinha, a gente vai fazer um cálculo para descobrir essa altura. Você vai pegar a largura do braço, dividir por 2 e acrescentar mais 3 centímetros. Por exemplo, aqui a largura do braço é 16, dividido por 2, que vai dar 8, mais 3 centímetros, que vai dar 11. Então, esse valor aqui, 11, que seria a altura da cava, tá certo?
essa altura já tá na tabela, mas caso você não tenha, seja por encomenda, você faz esses cálculos aqui que dá certinho. Aí, desse ponto para baixo, a gente vai fazer a altura da cava. Eu vou marcar aqui no 11, ó. Tá vendo? Dessa forma. Aqui embaixo eu vou fazer um risquinho, só pra gente saber que aqui tá a cava, ó. Você faz um traçado assim, pontilhado, ou você risca mesmo, não tem problema. Aí a gente vai traçar desse ponto até embaixo, que é onde tá a cava, certo? Para saber se tá do mesmo tamanho, a mesma largura, você mede em cima, mede embaixo, tá? Como eu já sei mais ou menos, então já vou no olho mesmo. Pronto, se você tiver aquelas réguas chique lá, você já faz o seu traçado aqui, bem bonitinho, né? Se você não tiver, a gente vai dividir essa altura da cava, né? Por 3 centímetros, então 11 dividido por 3, você faz o cálculo aí e marca aqui 3 bolinhas, tá bom? Pronto, gente, dividi em 3 partes. Nesse primeiro pontinho aqui, você vai trazer para frente 1 centímetro, dessa forma. Nesse outro pontinho aqui, se você quiser marcar meio, não precisa marcar meio mais ou menos. Nesse último pedaço, você divide ao meio também, se quiser fazer o calculador aí, né? Eu já vou no olhômetro mesmo aqui. Tá vendo? Divide no meio esse último pedaço. Aí a gente vai fazer o traçado. Vai sair de cima, passar nesse 1 centímetro, passar nesse meio aqui e passar por dentro dessa bolinha aqui que a gente marcou no último pedaço, tá? Agora vamos marcar a cintura. No meu caso deu 12,5, tá bom? Aí você vem aqui e faz o traçado bem rente, saindo da cava até a cintura, tá vendo? Dessa forma. Bem rente mesmo, só pra dar um leve acinturada, tá vendo? Dessa forma. Agora vamos fazer as anotações nesse molde, pra gente não esquecer depois. Eu coloco aqui frente, tamanho 6 meses. E esse molde não tem margem de costura, então eu escrevo também sem margem de costura. Essa parte que a gente deixou aqui antes de iniciar vai ser o abotoamento, então eu vou colocar também abotoamento, para que eu não esqueça depois, tá bom? E aqui vai ser a dobra do tecido. Quando a gente for cortar, a gente vai dobrar o tecido, então a gente tem que saber onde que vai ser essa dobra. Agora eu vou fazer... Aí, ó, a parte do abotoamento você fecha assim, você dobra assim. Caso você não queira abotoamento na frente, você dobra quando for cortar no tecido. Agora a parte das costas, eu já fiz o traçado, o retângulo aqui, de 18 por 13. Deixei a parte do abotoamento, porque tem alguns modelos que tem abotoamento também, tá? Então aqui, ó, 13 por 18. Dessa forma. Aí, minha gente, aqui no afastamento do decote vai ser a mesma coisa do molde da frente. Aí a gente marcou lá 5,5, aqui a gente vai marcar 5,5 também. Dessa forma, faz aqui um pontinho, tá vendo? Aqui na descida a gente não vai marcar 5,5, a gente vai, como as costas é menos decotada, a gente vai botar só 2 centímetros. Aí a gente traça bem direitinho aqui, tá bom? O ombro a gente vai fazer a mesma coisa, a gente colocou na parte da frente 6 centímetros, aqui a gente coloca 6 centímetros também. Como o ombro não pode ser reto, a gente faz a caída de ombro, que é de 1 centímetro. Faz a bolinha, marca. A cava a gente colocou 11, aqui também vai ser 11 centímetros. Vamos fazer o mesmo processo. Porém, eu vou explicar para vocês em relação à medida aqui, ó. A cava a gente vai traçar, tem que estar do mesmo tamanho, como eu já sei, eu só vou traçar. Vamos dividir a cava em 3 partes, ó, vou traçar aqui pra gente saber onde que tá essa cava. A gente vai dividir em 3 partes também. Depois que a gente divide em 3 partes, no primeiro ponto, em vez de recuar 1 centímetro, eu vou colocar aqui meio centímetro apenas, tá bom?
Nesse último pedaço eu vou dividir ao meio e vamos fazer o traçado, saindo dali, passando no meio centímetro e passando no meio dessa última bolinha. Pronto, agora vamos marcar também a cintura, mesma medida que a gente marcou na parte da frente. Aí você confere aí qual foi as suas medidas, tá certo? Saiu do ponto da cava até a linha da cintura, bem rente. Aí aqui que a gente finalizou, vamos colocar também as anotações. Costas, eu identifico qual é a parte, né? Tamanho 6 meses. Sem margem de costura. Vou colocar também aqui a parte do abotoamento. Pronto, agora depois de cortar a gente vai conferir se ficou certinho, tanto aqui ó, no ombro, quanto aqui na lateral, tem que ficar certinho, se não ficar, aí a gente ajeita, tá bom? Aqui na lateral da cava tem essa diferença mesmo, e aí aqui a gente dobra na parte do abotoamento, você vai desdobrar na parte tanto das costas na frente que você queira fazer abotoamento. Se eu vou fazer abotoamento nas costas, então eu deixo a parte do abotoamento aberta assim. Se for na frente, eu abro da frente e fecho das costas, tá?